Olá! Para quem está começando agora no mundo da programação com Python, chegou ao lugar certo. A gente vai desvendar juntos o essencial, sabe? Passo a passo, para transformar uma mensagem de texto simples em algo bem mais dinâmico. A ideia é essa: começar do zero e já sair com o primeiro programa pronto. Vamos nessa! Olha só, toda jornada na programação tradicionalmente começa com essa frase aí: Olá, mundo. Essa linha de código usa a função print. Pensa nela como a ferramenta mais básica, mas também super poderosa para dizer para o computador: Ei, mostra esse texto aqui na tela. É o nosso primeiro oi, a primeira vez que a gente faz a máquina responder. Certo, mostrar uma mensagem que não muda é um ótimo começo, sem dúvida. Mas a verdadeira mágica da programação acontece quando as coisas ficam dinâmicas. E para isso, a gente precisa de um jeito de guardar informações para usar depois. É aí que entram as variáveis. A questão é exatamente essa: como é que a gente faz nossa mensagem de olá se adaptar, sei lá, para saudar pessoas diferentes, sem ter que mexer no código toda hora? A resposta está em não colocar a informação direto no código, mas sim guardar ela num lugar que a gente possa acessar e mudar quando quiser. E esse lugar a gente chama de variável. A melhor forma de imaginar isso é como se fosse uma caixa com uma etiqueta. A etiqueta é o nome da variável, e o que está dentro da caixa é a informação. Tecnicamente, essa caixa é um espaço na memória do computador e a etiqueta é o nome que a gente dá para achar esse espaço fácil. Por isso que é bom usar nomes que façam sentido para deixar o código mais fácil de ler depois. Vamos ver como isso funciona na prática. Aqui, a gente criou uma variável chamada nome e guardou o texto pythonista dentro dela. Aí, na hora de usar o print, em vez de escrever o nome, a gente só usa a variável. O Python entende na hora que tem que pegar o que está guardado em nome e mostrar. Agora, para mudar a saudação, é só mudar o que está dentro da variável. Simples assim. Legal, já sabemos guardar informações. Mas tem um detalhe super importante. O Python é bem esperto, mas ele precisa de clareza. Ele precisa saber o tipo de informação que a gente está guardando. Afinal de contas, para o computador, lidar com texto é uma coisa completamente diferente de lidar com números. Para começar, vamos focar em dois tipos que são a base de tudo. O primeiro é o str, que vem de string, e é como o Python chama qualquer tipo de texto. O segundo é o int, de integer, que é para números inteiros, aqueles sem vírgula, sabe? Entender essa diferença, isso é fundamental. E este slide aqui mostra o porquê disso de um jeito brilhante. Dá uma olhada na coluna da esquerda. Quando o 10 e o 5 estão entre aspas, eles são texto. Se a gente soma eles, o que acontece é uma junção, que a gente chama de concatenação. O resultado? 105. Agora, olha à direita. Sem aspas, eles são números. Somar os dois faz uma conta de matemática de verdade, e o resultado é 15. A mesma operação, mas resultados totalmente diferentes. Tudo por causa do tipo do dado. Ok, já entendemos como guardar texto e números separados. Mas e quando a gente precisa misturar os dois? Tipo, como criar uma frase que mostra um nome, que é texto, junto com uma idade, que é um número? Como fazer essa combinação de um jeito, digamos, elegante? Então, o jeito mais antigo de fazer isso funcionava, claro, mas era meio desajeitado. Precisava converter o número para texto na mão, usando a função str, e depois sair juntando os pedaços com vários sinais de mais. O código acabava ficando longo, meio chato de ler e fácil de cometer um errinho. Mas, felizmente, o Python evoluiu. E essa evolução trouxe uma solução que é simplesmente fantástica, as f-strings. Como a citação aí no slide já diz, elas são a forma mais rápida e principalmente mais legível de formatar texto no Python de hoje em dia. É um daqueles recursos que deixa o Python super amigável, resolvendo esse problema de misturar variáveis e texto de um jeito muito mais simples. A simplicidade disso aqui é o que mais impressiona. Repara no código. Tudo começa com a letrinha F bem antes da primeira aspa. Isso liga o poder da f-string. Daí para frente é só colocar o nome das variáveis, como entre chaves, nome e entre chaves, idade, direto no meio do texto. O Python se vira com o resto. Ele pega os valores e coloca ali na frase. Fica limpo, intuitivo e muito, muito eficiente. E o poder das f-strings não para por aí. Elas também permitem formatar o jeito que os dados aparecem. Por exemplo, aqui a gente está falando para o Python mostrar a variável valor, mas garantindo que ela tenha exatamente 2 casas decimais, como a gente vê em preços. Isso é só uma pequena amostra do que dá para fazer, mostrando como as f-strings dão um controle total sobre o texto final. E com isso, a gente cobriu os blocos de construção fundamentais para começar a criar programas que são realmente úteis em Python. Vamos só fazer uma recapitulação rapidinha dos pontos mais importantes que a gente viu.
Os pontos essenciais para guardar são: a função print é a nossa janela para o mundo. É como a gente vê os resultados. As variáveis são as nossas caixas para guardar informações. O Python faz diferença entre tipos de dados, como texto, que é string, e números, que é int, e isso muda como as operações funcionam. E por fim, as f-strings são o jeito moderno e ideal de criar mensagens dinâmicas que misturam texto e variáveis. Com essas ferramentas em mãos, a pergunta final é: que tipo de informações dá para combinar para criar as próprias mensagens? Um nome e uma cidade, um produto e o preço dele? A jornada de aprendizado só está começando. O próximo passo agora é experimentar e construir.